Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10 e o nosso tema é Só o Evangelho muda a cultura humana. Ou seja, aquilo que o homem estava habituado a fazer, que não faz parte da vontade de Deus, e aí muda. Como algumas tribos, como alguns lugares que os pregadores, missionários já chegaram, homens que eram canibais, homens que tinham várias esposas, e aí com a sabedoria de Deus mudaram aquela cultura. Isso é a questão. Aqui no nosso textuário que está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo, pregando a igreja de Tessalônica, estava expandindo acerca do evangelho e falando a eles acerca do Cristo. Irmãos, naqueles dias tinham muitos ídolos, vários templos que eram destinados a deuses, de uma forma até bem complicada. Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo expondo, falando acerca de Jesus para a igreja de Tessalônica, que tinha uma outra visão acerca do que era religião, do que era questão de espiritualidade. Aqui na verdade prática, em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Todas as culturas, todas as questões que nós vemos, todas elas podem ser transformadas através do Evangelho. Todas elas que quiserem verdadeiramente serem transformadas, pode ser transformada. Cristo, ele é todo poderoso, ele transforma tudo e a todos. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 1 ao 10, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Ou seja, o apóstolo Paulo se apresentando ali na carta e falando a eles que ora por todos eles, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós por amor de vós. O apóstolo Paulo dizendo, olha, não foi um acaso que nós estamos aqui, foi o próprio Deus que nos trouxe aqui, não é o acaso, não é algo das estrelas, as estrelas se encontraram, porque eles tinham muito esse tipo de crença, mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está falando, foi uma providência de Deus nós estamos aqui falando com vocês. E vós foste feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. O apóstolo Paulo falou com eles e depois está elogiando a eles acerca daquilo que o evangelho os transformou e agora o exemplo que eles estão dando para outras nações, para outros lugares. Porque vos soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo, tá vendo? Olha, vocês deram exemplos acerca da qual era a cultura de vocês, qual era a crença de vocês cultural, era essa. Então, agora eles estão vendo a transformação que houve na cultura da crença cultural que vocês tinham, e vocês agora estão adorando ao Deus verdadeiro. E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da era futura. Porque, meus irmãos, todo povo tem uma crença cultural. E aqui o apóstolo Paulo está expondo acerca da crença cultural da igreja de Tessalônica. E nós vemos aqui que aí ele fala, então agora foi tão forte o evangelho, que vocês agora realmente, verdadeiramente esperam Cristo com uma convicção tão grande, que outros povos já estão sendo tocados, já estão sendo visitados, já estão sendo alcançados pelo evangelho.
Na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Todo povo, meus irmãos, todos os países, até nós falamos na lição passada acerca da língua, todos os países têm a sua cultura. Isso é normal. Se a gente fosse pegar o Brasil, todos os estados têm a sua cultura. Se nós fôssemos pegar o Nordeste, qual que é a cultura do Nordeste, vamos dizer assim, cultural na questão religiosa? Padre Cícero é um deles. Nós vemos que as pessoas têm muita questão com o Padre Cícero. Se nós fôssemos pegar nos bairros, cada bairro também tem a sua cultura. Então veja mesmo, até a rua onde a gente mora, uma rua tem uma cultura, a rua de trás tem uma cultura. Se a gente fosse pegar o condomínio que nós moramos, o nosso condomínio tem uma cultura, o outro condomínio tem uma cultura, não uma cultura que diverge assim longamente um dos outros, não, mas é uma pequena questão cultural acerca disso. Se nós pegarmos um casal que vai se um homem e uma mulher que estão noivos para casar, cada um deles tem uma cultura na sua família. Então, tudo que envolve a nossa vida é a cultura, é cultural. Só que o que nós fazemos? Nós deixamos algumas coisas, deixamos outras para nos encaixar, no caso do casal, um para com os outros, e o nosso condomínio, a nossa rua que a gente mora, a gente muda para um outro lugar, é claro que a gente vai ter que fazer o quê? Aderir a coisas boas, claro, aquilo que foi lícito. Aderir na questão cultural. O que é essa questão cultural? É a cidadania. E aqui no tópico 1, aqui, o que é a cultura? De acordo com a Bíblia Sagrada, o ser humano foi criado para fazer e produzir cultura, a partir da criação divina. Neste tópico, veremos ainda a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Definição de cultura, parte 1. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Então, isso é cultura, é cultivo. Né? Isso era bom, era uma coisa assim que esse povo aqui fazia dessa forma. Por quê? Porque a terra é assim. O outro povo fazia daquela forma, por quê? Porque a terra é diferente. Chove aqui, um tempo chove aqui, e de repente um outro tempo chove na outra terra. Então isso era uma questão que eles viam como cultura. Aqui, a cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas, reivindicações e as reivindicações divinas. A cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Então a cultura acerca de adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso foi perdida depois, claro, com Noé, não com Noé, mas outros povos que vieram após Noé, que Noé saiu da arca, ele estava convicto que Deus era o Deus verdadeiro, que tinha salvo ele e sua família. Os seus filhos sabiam disso, a sua mulher. Só que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Quando nós olhamos para a Ásia, países como Japão, países como China, esses países, nós vemos que qual é a cultura religiosa nesses lugares? O que predomina? O budismo, o taoísmo. Se nós fôssemos na Índia, qual é a questão cultural? São milhões de deuses ali. Então veja que as culturas foram se perdendo, porque na primeira, assim, as primeiras pessoas, claro, após o dilúvio, Noé e sua família, eles estavam convictos acerca de Deus. Mas depois isso foi difundindo, vieram outros povos, foram se distanciando e se distanciando um dos outros e se distanciando de Deus também. Depois que teve a questão da Torre de Babel, se distanciaram dos outros e também se distanciaram de Deus. A cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Então, qual que é a nossa cultura? A nossa cultura é aderir àquilo que está na Bíblia, nos colocar, assim, vamos dizer assim, fazer uma junção entre a nossa vida e a Bíblia. Porque tem muita coisa que é na Bíblia aqui, meus irmãos, que nós temos na Bíblia, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Não tem nada a ver. Nós não vivemos numa monarquia, nós não vivemos, se a gente colocar no Antigo Testamento, nós não viemos debaixo da lei. Se nós colocar no Novo Testamento, nós não vivemos no Antigo Testamento, nós não vivemos em tenda, não sabemos o que é isso. Tem muita coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele faz aquilo que está fora da nossa realidade, aquilo que está na Bíblia, se transferir, nos dando sabedoria para introduzir na nossa realidade, no nosso dia a dia. Aí,
algumas coisas que aconteciam lá vão se encaixando na nossa realidade nos dias de hoje. E aqui no tópico 2, uma cultura dominada pela iniquidade. A cultura original. Aqui vai falar que o homem foi posto no Éden para lavar a terra, a cultura, a partir da criação divina. Mas, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Então, o homem colocou a sua cultura, aquilo que ele poderia fazer de bom para Deus, colocou tudo a perder. Isso nós já sabemos. Agora, a parte 1. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Então, é uma coisa assim que nós deveríamos mentalizar. Mas, se a gente fosse colocar a grosso modo, nós sabemos que as pessoas nem acreditam em Deus. Muitas pessoas nem acreditam em Deus. Outros países que eram cristãos não acreditam em Deus. E aqueles países que não são cristãos, como nós falamos já por cultura religiosa, porque às vezes o Estado que adere à religião predominante no país. Que quando a gente fala Estado, é o próprio país. Tem países que é muçulmano, tem países que é budista. Então, não que seja predominantemente 100%, mas sempre ali 70% da nação tem essa religião. Como o Brasil. O Brasil, há uns 30, 40 anos atrás, era um país predominantemente católico. 70, 80% da população era católica. Então, a cultura original aqui é que se a terra é do Senhor, todos nós deveríamos estar o quê? Na presença do Senhor. Mas isso não acontece. Então veja que aquilo que nós falamos, a questão da junção, ou de introduzir a questão da Bíblia na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque muitos falam, mas isso não tem nada a ver comigo. Mas a gente tem que introduzir a analogia, fazer uma analogia, fazer uma expansão acerca daquilo que está na Bíblia com nossos dias de hoje. A cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Não era assim. Nós vemos aqui que Lameque se vangloriou por ter cometido assassinatos. E ainda fez até um poema, como está falando aqui na lição. Então nós vemos que a cultura do assassinato, não gostei dele, vou matar. Isso também foi introduzido na sociedade. E isso é uma coisa muito antiga. Eu não gostei, é uma briga, é isso, é aquilo. Vou matar, é guerra, eu quero esse pedaço de terra. Eu vou pegar, eu vou matar essa pessoa, porque essa pessoa está no meu caminho. E aí foi introduzida a cultura do homicídio, né? Nós vemos que hoje em dia, não gostei, se eu pudesse eu matava ele ou matava ela. Isso também é uma questão cultural do homicídio. A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral iniciada pelo homicídio Lameque fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, essa é a pior. Promiscuidade, o erotismo. Tudo pro homem tem que ter prazer sexual. Até mesmo vai vender uma escova de dente, tem que fazer um comercial sensual. Vai vender um palito de dente, tem que fazer um comercial sensual. Qualquer coisa que se vende tem que ter sensualidade. Qualquer coisa que as pessoas vai cantar uma música, qualquer música, a pessoa tem que estar sensual para chamar atenção, tanto o homem quanto a mulher. Isso não é uma coisa só da mulher, também do homem. Isso acaba sendo uma cultura que é introduzida nos nossos dias. Qualquer coisa que as pessoas fazem é questão do erotismo, tem que chamar atenção eroticamente para poder chamar atenção, para poder ser aceito. Então, meus irmãos, isso tudo é uma cultura que foi introduzida nos nossos dias, principalmente no país ocidental, e nós vemos que isso tem prejudicado muito as famílias, as nossas vidas. Parte 4. A cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano quanto ao consumo desenfreado em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje, tudo é consumismo. Vivemos num país capitalista, em países capitalistas, claro, isso é bom. É melhor o capitalismo do que o comunismo, com certeza. Mas o capitalismo demais, tudo aquilo que é extremo, faz mal. Por quê? Porque hoje nas igrejas se prega o consumismo. Você precisa ter, você precisa conquistar, isso é uma cultura que está sendo introduzida. Se você ficar doente, você está em pecado. Se você não tem um carro novo, você não é abençoado.
se você não tem dinheiro no banco suficiente para esbanjar, ou nunca não tem condições financeiras assim, você é amaldiçoado. Irmão, tudo isso é uma cultura. E aí, isso é introduzido a questão do consumismo dentro da igreja, e as pessoas que não têm, que nunca vai ter, porque isso não adianta falar, todo mundo vai... Porque não vai. E não vai, uma pessoa ou outra, porque isso, meus irmãos, é pro rico e é pro pobre. Só que a diferença entre o rico e o pobre, em que o ter, aquele que é crente, aquilo que não é, mesmo que ele for um milionário, é o Espírito Santo. Que aquele que tem o Espírito Santo, tanto o rico quanto o pobre, tem paz com Deus. Ai, ai. O Evangelho transforma a cultura. Jesus nasceu num contexto cultural. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi escolhido numa sociedade denominada por 3 grandes culturas, judaica, grega e romana. Jesus nasceu num momento ali bem conturbado na Palestina, podemos dizer assim. Por quê? Porque ali quem predominava era o quê? Era Roma, mas com a cultura grega, muito forte no Império Romano. E Jesus nasceu num país onde eles pouco mexeram ali na cultura, mas tinha total acesso às questões religiosas do tempo do Senhor Jesus, porque não era um país soberano, mas sim um país dominado. Então Jesus, ele nasceu num contexto muito difícil acerca da cultura. E Jesus mudou tudo isso. Jesus, ele fez aquilo que tinha que fazer. Jesus, ele porque o romano, ele tinha assim, o Império Romano, o que ele não queria era tumulto. Jesus tumultuou muito, não tumultuou com bagunça, mas sim tumultuou falando acerca da palavra de Deus, pregando acerca dos conceitos do Senhor. E aqui na parte 3, os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas do período do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo fala de Corinto, uma igreja cheia de dons, realmente, mas como que era essa igreja? Era o filho que se deitava com a mulher do pai, que não era sua mãe, era uma bagunça, uma promiscuidade, sem contar que era uma cidade portuária, muitos homens iam, quando encoravam seus navios ali, para abastecer, ou para carregar ou descarregar, ou para só passar por ali, ele tinha templos ali, que eles se deitavam com as mulheres, era uma cidade totalmente promíscua. E o apóstolo Paulo, isso era uma questão cultural, mas o evangelho transformou aquela cidade. Claro, transformou aqueles que quiseram ser transformados. Aqueles que não quiseram ter transformados, não transformou. Mas todos aqueles que desejaram a transformação foram sim transformados. E a nossa conclusão: a cultura atual em nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, viremos não apenas influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele transformou aquela cultura tão difícil, tão terrível, mas ele deu o exemplo. E ao exemplo de Tessalônica alcançou muitos povos. É isso que nós temos que fazer, sermos exemplos aonde nós estivermos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.